Olá, eu sou a Bruna Polvo e esse aqui é o Pensando em Voz Alta. Esse é um momento de fazer uma pausa, da gente pensar, refletir junto. Se você também está nesse momento de se reinventar, de ajustar a rota ou de pelo menos viver com mais conforto e verdade, fica. A nossa conversa começa agora. Eu levei um tempo para aprender que amadurecer talvez não seja só acrescentar coisas à vida, mas aprender a editar, a selecionar. E que talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da vida adulta. A gente cresce numa lógica de acúmulo, né? Principalmente pela sociedade que a gente vive, pelo mundo e a economia e as coisas como elas são, de que você vai acrescentando coisas à vida, conquistando coisas e nisso você vai acumulando. E eu acho que para certas coisas isso funciona, mas outras não. E eu comecei a pensar muito sobre isso depois dos 30, que eu comecei a perceber a necessidade de fazer essas edições. O que ainda pode funcionar e o que não serve mais. Porque nós, como pessoas, tendemos a mudar ao longo do tempo. A gente costuma pensar que amadurecer é você acumular, mais uma vez, experiências, conhecimentos, sabedoria, de certa forma. Mas eu acho que não funciona para tudo, porque essas vivências, essas experiências, muitas vezes elas significam que isso não funciona. Você teve uma experiência que não é isso que eu quero, talvez para o meu futuro, para a pessoa que eu almejo ser, para a vida que eu quero ter e que eu sonho, que eu escolhi para mim. Então eu acho que essa ideia de acúmulo não funciona para tudo. Essa era moderna de muitas informações, da vida que a gente tem muito fácil na internet, com conhecimento, com tudo que a gente acumula, né, com essa experiência. Você também tem aparentemente mais direito de expor opiniões, de criticar, de ter as suas certezas, né, a partir do seu conhecimento, a partir de tudo que a gente acumula de informação, por exemplo, né. Mas isso até certo ponto funciona, até uma certa maneira. No sentido do amadurecer, que a gente fala muito sobre você amadurecer, acumular experiência, né, acumular conhecimento ou sabedoria, que nem sempre é verdade. No sentido do amadurecer, eu acredito que talvez não, que a ideia seja você realmente editar, você seleciona aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. Então, talvez amadurecer não seja acumular, mas sim o que a gente escolhe manter. Depois dos 30 e depois de muitos cursos também sobre assuntos relacionados à produtividade, à rotina, à organização, que são coisas que eu gosto bastante, eu cheguei a cursos que têm relação com a saúde integrativa, que me interessou bastante também. E uma das coisas que eu mais vejo, principalmente quando esses cursos são voltados para o feminino, né, para o sagrado feminino, por exemplo, ou para a ideia de feminismo propriamente, sempre existe essa ideia de que nós precisamos aprender a nos amar, nos respeitar, identificar coisas que nós fazemos contra nós mesmas, para depois você conseguir organizar tudo referente à sua vida de uma maneira mais saudável, mais amigável com você mesmo. E uma das coisas que mais me interessou foi o conceito de termos de uso,
com relação à nossa própria vida. E eu passei a definir o que seriam os meus termos de uso, de como as pessoas podem se aproximar, como eu aceito, como eu não aceito, quem pode, quem não pode, quais são as coisas que, de certa maneira, são importantes, que eu vou manter, e coisas que eu preciso deixar ir. São termos de uso para mim mesma. São os meus limites, são os meus padrões, são onde estão as minhas referências, aonde vai a minha energia e quem pode acessar essa energia, essa Bruna, e de que maneira. Então eu aprendi a definir certos limites, certas coisas, o que eu aceito, o que eu não aceito, porque eu aprendi que nem tudo e nem todos merecem ter acesso à minha energia. Com certeza não é um aprendizado fácil, e por isso eu digo que eu entendo que na vida adulta você começa a fazer isso de uma maneira mais consciente, você percebe, você entende que precisa fazer isso. Mas há muito tempo foram necessárias essas edições, por muitas vezes, por conta na minha vida, né? Mas eu acredito que na vida da maioria das pessoas isso aconteça, que você precisa identificar onde uma coisa termina e onde a outra vai começar. Muitas vezes elas não podem acontecer juntas. Eu lembro quando eu finalizei a escola Bolshoi, eu tinha 16 anos e foi um momento difícil na minha vida, porque eu passei 8 anos me acostumando com aquele universo, com a vida daquele jeito. Então eu tinha uma rotina, tinha amigos que viraram praticamente uma segunda família, pessoas que ficaram, se tornaram muito importantes na minha vida, e não só as pessoas, mas também aquela rotina, aquele ambiente, todas as coisas que envolviam ser bailarina, por exemplo, uma estudante de dança, né? E eu sabia que naquele momento aquilo precisava acabar. Eu sabia que eu ia voltar para Curitiba, porque a Escola Bolshoi ela é sediada em Joinville, em Santa Catarina, e eu sabia que aquilo já tinha cumprido o seu papel. Eu não tinha mais o que tirar dali. Mas, de certa maneira, aquilo doía muito. Saber que eu não veria mais aquelas pessoas. A gente até poderia continuar amigo, já era. O mundo já estava se tornando digital, né? Já começava a ter redes sociais, né? Na época não eram as que existem hoje, mas isso já estava se tornando mais natural. Todo mundo tinha e-mail, por exemplo, né? Então era possível, já era uma possibilidade da gente estar em contato mais frequentemente, e mesmo assim aquilo doía bastante. Não era mais se ver todos os dias, não era mais dançar junto, não era mais aprender. Eu acho que inconscientemente eu sabia que era um amadurecimento, porque eu estava saindo da escola e eu possivelmente deveria ir para a parte prática, né, para o profissional. E isso assustava. E aí, em algum momento, eu coloquei isso como uma situação de eu tô com medo de perder meus amigos, eu não quero ficar sem ir para a escola, sem esse momento, essa vida, essa rotina. E foi muito doloroso mesmo, porque em seguida que eu realmente voltei para Curitiba e precisava dar continuidade, né? Começar um novo ciclo, um novo momento na minha vida, na minha carreira, de todas as maneiras, né? Eu não encontrava um lugar para dançar.
demorou um pouquinho, né, uns meses, para eu encontrar a Tessera Companhia de Dança. E aí eu tava pensando nisso, em como que eu ia contar isso para vocês como um exemplo. E aí eu percebi que eu acabei de passar pela mesma coisa. Então eu tinha pensado no exemplo do Bolshoi. E isso eu acho que foi um tanto inconsciente, porque era uma coisa que era necessária, mas não foi uma escolha exatamente minha. E eu percebi que ainda assim eu precisei fazer essas edições. Mas agora que eu precisei, né, me aposentar como bailarina, deixar a Tessera e deixar aquela rotina tem sido muito difícil, mas é uma escolha minha, é uma escolha que eu fiz. Então, as edições que têm sido feitas para isso, elas são um pouco mais suaves. Não digo que é fácil, de qualquer maneira é difícil, e eu acho que me fez amadurecer muito. Por isso, eu acredito que amadurecer é editar, é você definir esses limites, definir de que maneira isso vai ser feito agora, com quem eu posso compartilhar isso, de que maneira eu vou compartilhar isso e quando, porque eu decidi quando. E essas edições, que são decisões também, eu tive que abrir mão de certas coisas, né? Você tem que deixar ir. E aprender a deixar ir também é extremamente difícil, e eu acho que é isso que faz a vida adulta ser tão complicada. A gente precisa estar sempre deixando ir o que não serve mais, para que você possa assumir e aceitar e conduzir bem aquilo que agora faz sentido, as coisas novas, né? Eu sempre ouvi muito isso, você tem que deixar morrer. Eu acho isso muito forte, muito importante. Deixar morrer o que não serve mais, para dar vida a novos começos, aquilo que agora faz sentido, né? E o que nasceu disso tudo, para mim, depois dessas experiências com deixar ir, é muito importante que se entenda que não é uma escolha bonitinha de vou parar aqui, começar outra coisa, não é uma escolha, realmente não é uma escolha bonita, mas sim uma necessidade, eu acho, né? Uma necessidade real. Nesse último caso, que eu venho falando da minha aposentadoria, é uma necessidade muito real, porque eu não poderia realmente continuar dançando. Aliás, eu poderia continuar dançando, mas em algum momento eu não conseguiria mais. E isso podia ser muito maior, um problema muito maior do que ele realmente é agora. Então, uma escolha que eu fiz por mim, pelo meu filho, pelo meu futuro. E então, e realmente não é bonito, porque a choradeira que dá, porque deixar aí não é leve, mas às vezes é a única possibilidade real. E isso se conecta muito com a noção de identidade que a gente tem falado aqui nos últimos episódios. Quem nunca foi colocado, digamos assim, numa caixinha que hoje você não pertence mais, mas que você sabe que já foi isso? Muitas vezes a gente quer ser, principalmente na adolescência, a maioria das pessoas passa por coisas como eu sou. Eu fui emo, por exemplo, achava que eu era roqueira, mas eu gostava de música pop também. Eu dançava samba, eu dançava. Eu dançava, não só dançava, eu dançava tudo. Principalmente na adolescência, é muito comum que as pessoas queiram se encaixar em grupos, né? Faz parte desse amadurecimento também da adolescência, né? Da pré-adolescência até a vida adulta. A gente tenta se encaixar em certos padrões, né? Certas caixinhas, assim, porque você é muito importante para adolescente
a noção de pertencimento, né? Pertencer a um grupo, fazer parte, né, de uma coisa maior, assim, ao mesmo tempo que a gente busca se diferenciar de certa maneira. Mas é muito comum que a gente então faça coisas que a maioria das pessoas à sua volta, os seus amigos, às vezes tem relação com os familiares, depende de como você se desenvolve, né? Mas em geral são os amigos da escola, já percebeu? Muita gente na minha época era emo e começou a ficar, era uma febre, todo mundo de franjinha com delineador e coisa arada. Eu tenho várias fotos assim, um dia eu mostro pra vocês. E era, a gente dizia que era roqueira, mas era meio emo. Tinha um grupo de emos, assim, na minha emos, na escola. Então eu também queria me encaixar e por muito tempo eu me vestia assim, ouvia esse tipo de música. Hoje em dia eu vou geralmente um show, meu irmão toca baixo em uma banda que toca músicas emo. E é muito comum eu ir para ouvir porque acabou ficando uma coisa que é gostoso de lembrar, ouvir essas músicas e tal. Mas eu não sou mais essa pessoa. E muitas vezes a gente passa por isso. Passa por isso durante a vida adulta também. Para se encaixar, como eu já falei em outros episódios, se encaixar naquele mundo, daquele trabalho que você decidiu fazer, mas você não é bem assim. É muito difícil a gente chegar ao entendimento do que é você ter, por exemplo, autoridade na sua área, naquilo que você faz, mas sem perder a sua autenticidade, né, a sua essência. E hoje muito se fala sobre isso, marcas pessoais, enfim, eu trabalho um pouco com isso, e eu percebi o quanto é difícil você unir as duas coisas, fazer um pouco dos dois, né? Eu acho que é importante a gente, às vezes, pensar nessas versões antigas que a gente tem de si mesma, de identidade, para saber editar, fazer essa seleção do que ainda é e do que realmente não é mais. E na prática, o que você tolera, o que você consome, o que você sustenta, não só o que a gente quer, né? Mas todas as coisas que você às vezes mantém por hábito, mantém por nostalgia, mantém, mas que não funcionam mais, essas coisas têm que. Não funcionam no sentido de não quero mais, não tá me ajudando a chegar aonde eu quero, não acrescenta nada. Isso tudo a gente precisa deixar aí. E deixar aí é uma coisa tão difícil que a gente às vezes acaba prolongando ciclos que já deviam ter terminado por esse apego, essa necessidade de manter tudo, né? Que é um pouco de ser acumulador, talvez, dificulta ainda mais o processo. Mas tem coisas que não precisam demorar tanto, não precisam ser tão difíceis, né, de fazer. Eu sempre demorei muito para deixar ir. Tive alguns momentos na vida assim que foram bem desesperadores. E quando acho que o que mais me dói hoje em dia é quando eu percebo que eu fiz isso, que eu prolonguei um ciclo, um momento, uma coisa que não precisava. Muitas vezes já me disseram assim: "Ah, mas nem foi tanto tempo". Para mim foi. Para mim foi muito tempo que eu demorei, que eu fui boba, demorei para perceber, sabe? Ah, eu sou assim. Quando eu percebo que eu perdi meu tempo, vixe, o problema é que eu faço isso com uma certa frequência porque eu sou um tanto procrastinadora e até com isso, com o desapego. Hoje eu não sou mais tão apegada com as coisas, eu tenho uma
uma certa facilidade de me desapegar, mas mais das coisas do que das pessoas. As pessoas eu tenho dificuldade. Mesmo quando, e eu percebi isso fazendo o roteiro para esse vídeo, mesmo quando, sei lá, uma amizade, um relacionamento, algo que faz parte da minha vida e que eu consigo enxergar que tá me fazendo mal, eu entro num momento negacionista. Imagine que você tá num relacionamento que literalmente você não tá mais nem afim, que você não gosta, que aquela pessoa não te faz bem. Não tô só falando de um relacionamento amoroso, mas uma amizade, coisas do tipo. E você mesmo assim mantém por apego. Porque, nossa, mas como que eu vou deixar de ser amiga dessa pessoa? Como que eu vou deixar de falar com essa pessoa? Eu sempre colocava questões, assim, motivos, desculpas mesmo, para não fazer algo que na minha cabeça era o certo a fazer, sabe? Então, tem que se tomar cuidado com isso também. Deixar para o último momento, para quando já tá explodindo aquilo, quando aquilo realmente vai te machucar muito mais, vai te causar um problema, vai, sabe, interferir de uma maneira negativa na sua vida. Pra que você vai deixar chegar lá, né? Eu já fiz isso. E depois dos 30 a gente começa a entender que não dá. E você vai criando esses termos de uso que eu disse, dos meus limites, de quem pode ter acesso à minha energia, ter acesso a mim, de que maneira que isso pode acontecer, de que maneira que não pode, que eu não aceito. E isso eu venho criando nos últimos anos. Então, eu cheguei numa fase, num momento, assim, que eu percebi nem tudo que eu acumulei, por exemplo, que eu conquistei, que chegou até mim, sei lá, precisa continuar. Não é uma coisa que eu preciso manter. É tipo assim, me deram um presente que na verdade eu não gostei muito, mas eu tenho que deixar aqui, porque vai que essa pessoa vê que eu, sei lá, me desfiz disso. Não, não me acrescenta nada, realmente não precisa continuar. Então eu fui chegando a esse conceito, essa ideia de que amadurecer não é você acrescentar coisas, não é você ter coisas, muito menos ter, nem ser 1 milhão de coisas, mas saber editar. Que crescer, amadurecer, talvez seja exatamente isso, a coragem de editar a própria vida. Por hoje é isso. Obrigada por pensar comigo. Se alguma coisa ficou reverberando, ecoando aí em você, deixe ecoar. Vamos lembrar que nem tudo precisa de respostas imediatas. Muito obrigada por pensar comigo. Até a próxima.